bem-vindos e bem-vindas ao Para Não Largar a Físio, o nosso pod do coração, né? Onde tentamos misturar coisas sérias, indignação, boas histórias, uma pitadinha assim do nosso humor tão característico dentro de 1 hora de gravação. A É, gente tenta, a gente sempre tenta. é fake news, a gente nunca consegue, mas sigamos. Basicamente, aqui o nosso objetivo é encantar vocês, estudantes de fisioterapia e profissionais de fisioterapias, assim cantar um pouquinho mais sobre a nossa profissão, não é mesmo? Inspirá-los a se apaixonar assim como a gente é apaixonado pela fisioterapia e justamente através de ótimas histórias dos nossos maravilhosos e especiais convidados, não é mesmo, Amanda? E falando em convidado, hoje temos uma convidada especialíssima de uma especialidade que inclusive é do meu coração, entendeu? Chegou o meu momento, com licença. E aí, a nossa convidada de hoje é Lorena. Lorena, eu vou pedir para você se apresentar. E meninas, eu acho que eu vou ter algumas participações especiais aqui também, viu? Vou Tranquilo. ter fundo sonoro, posso ter outras pessoinhas chegando aqui, mas vamos lá. Uhum. Então, primeiro agradecer, né, mais uma vez o convite, dizer que a ideia de vocês, a proposta, a iniciativa, eu acho que é super válida, né? Super feliz pelo fato da gente realmente ter que alavancar aquilo que a gente realmente gosta, Sim, né? Nossa profissão está precisando disso, é uma profissão nova, em muito pouco tempo comparando com a medicina, que é, né? A gente não pode nem comparar Uhum. tempo sim, de medicina, de enfermagem para a nossa profissão da área de saúde. Quer dizer que esse tipo de movimento que vocês estão propondo, eu acho que é de extrema importância. Eu sou Lorena, né? Lorena Arruda, ou na fisioterapia sou mais conhecida como a Lorena Arruda, mas de um tempo para cá, Lorena Guedes, né? Depois que me casei, tem gente ainda da minha época que quando fala assim, Lorena Guedes, não sabe quem é. Aí quando fala assim, não, Lorena Arruda, ou então Lorena Bailarina, aí o povo lembra. Né? Mas assim, o Guedes eu ganhei já tem bastante tempo, já tenho 17 anos já com o Guedes, mas ainda assim eu ainda mantenho o Arruda, porque dá sorte também, né? é Então a assim, gente Justo. precisa de coisas que tragam sorte. Então, sou fisioterapeuta. Da época que o vestibular era unificado, né, a gente tinha baiana e católica, era o mesmo vestibular. Então, a gente fazia primeira escolha em uma instituição, segunda escolha na outra instituição. Foi o que eu fiz sim, na época, né? Então, eu escolhi primeira opção na católica, segunda opção na baiana. E aí, depois a gente viu que elas conseguiram ter seus vestibulares, né, de forma independente, mas eu sou dessa época aí. Então, já tenho bastante tempo aí de profissão, com a fisioterapia, mais tempo ainda, né, de formada. Fiz sim. 23 anos, ano passado. E é isso, eu acho que estou aqui na fisioterapia como uma escolha, né? E aí vocês me pediram para eu me apresentar, então a fisioterapia Sim, faz parte da minha vida, Sim. então faz parte desse momento apresentar também a fisioterapia, né? sim. Junto comigo. Já falei que sou casada, tenho 3 filhotes, né? Três, uma criança, dois menores e uma já pré-adolescente. Então, assim, é um desafio, né? A gente conciliar. Então, hoje eu me Uhum. digo assim, ser mulher, ser Sim. fisioterapeuta, ser mãe, ser esposa. Não é fácil, mas a gente tenta. E aí, dentro da saúde do trabalhador, né, Amanda? Aham. É um desafio, mas estamos aqui, né, correndo atrás. Então é Você. isso. Acho que eu falei tudo, né? Vamos Ah, conhecendo aqui, mais sobre aqui, ó, você, né? ó, me representa super bem. Eu, meus Sim. filhotes, Oh, eu aqui fazendo a fisioterapia, eu e o balé, aqui nosso Sim. sim, símbolo. Deixa eu sim. ver o que mais. É isso aí. E eu aqui dando aula, eu Maravilha. professora. Ah, Que fofo. Bom, Eu vamos aqui. aí então conhecendo ainda mais sobre você ao longo do nosso episódio, né? E para começar, você comentou que escolheu a fisioterapia. A gente quer saber como que você escolheu a fisioterapia ou como ela escolheu você. Isso é uma pergunta bem interessante.
Na verdade, quando a gente entrou na fisioterapia, alguns anos atrás, era um pouco Sim, desconhecido, né? Uhum. A gente não sim. sabia muito bem o que era fisioterapia. Todo mundo dizia assim, vai ser massagista. O povo já falava logo, né? Vão querer Sim. Ai, massagem. Ai, aquilo ali me deixava. Eu respirava fundo para não responder. Mas assim, a ideia da fisioterapia até então era a sim. ortopedia e a Uhum. massagem associada. É isso, eu tenho 23 de formada, mas o tempo de graduação é quase 30 anos atrás, né? Sim, Uhum. sim, E sim, sim. aí, todo mundo achava que eu ia fazer medicina, porque eu gostava, né, dessa parte de ciências. Aí eu não sabia se eu queria também a parte de exatas, porque eu adorava a parte de Hum. matemática. Hum, Mas sou filha de professores, né? E meu pai é psicólogo, minha mãe foi da parte de educação, né? Teve escola, enfim. E eu fui dar aula de balé. Eu fiz balé minha vida sim. toda, né, desde os 5 anos de idade. E aí terminei entrando, me enveredando pelo lado do ensino, mais da dança. E assim, Sim. a dança era uma paixão. Só que eu via a dança ali, naquele momento, era interessante, eu estava ganhando meu dinheiro, eu era Uhum. adolescente, depois eu já Sim. na graduação continuei dando aula, enfim. Mas nesse período eu era um adolescente e aí tinha que escolher alguma coisa para profissão, né? Uhum. Aí eu falei assim, bom, eu adoro a dança, adoro o balé, mas aqui a gente tem a UFBA, a faculdade de Sim. balé, a faculdade de dança, né, de balé, Dança. que Isso. é focada muito no balé moderno, né? Eu Sim. gostava de fazer aula, mas não era a minha paixão balé moderno. Eu falei assim, não, não Hum. vai ser por aí que eu vou caminhar. Sim. E aí vamos estudar sobre as profissões, né? Vamos ver o que é que a gente tem dentro das áreas da saúde, porque meu pai é psicólogo, eu gostava também dessa linha da saúde mental. Aí a gente Sim. descobri a fisioterapia, né? Nessa busca pelas profissões, que era uma coisa nova, né? A gente só tinha na Uhum. época a católica e a baiana. E o curso da baiana tinha aberto há pouco tempo. E a católica ainda não tinha nem Sim. formado a primeira turma. A primeira turma formou quando eu entrei. Nossa. Sim. No final do ano, formou a primeira turma. Eu entrei no meu segundo semestre, foi que formou a primeira turma da católica. Uhum. Sim. Realmente era tudo muito desconhecido, mas eu disse, bom, dentro do que eu fui pesquisar, era algo que estava muito próximo ao movimento, à dança, Sim. mas eu teria um movimento como algo que ia me realizar profissionalmente e que não necessariamente precisava ser a dança, porque eu entendi ali naquele momento que assim, o balé não podia ser a minha subsistência, porque o balé Uhum. fazia como terapia, como lazer. Sim, Eu sim. não queria depender disso, né? Do meu lazer, da minha terapia para viver, né? Uhum. Apesar de Sim. por bom tempo, né? Eu dei aula de balé e ganhei dinheiro fazendo isso, né? Sim. Uhum. Naquele momento era interessante também, porque, enfim, eu dei aula por muito tempo, inclusive na minha graduação, continuei dando aula, me formei, continuei dando aula, até o momento em que, quando eu me formei, eu precisei escolher, né, entre a terapia e a dança, E o porque balé. Aham. para conciliar dar aula e as escalas de hospital, porque eu entrei logo no aí foi que Nossa. na minha vida, aí foi algo que assim me desvirtuou um pouquinho daquela coisa que eu queria da dança, né? Sim. Sim. Imaginei num hospital na vida, eu veio na fisioterapia, não era para estar no hospital. Nunca Mas antes da gente chegar nessa imaginei parte isso. do hospital, Lori, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Você me falou que você nunca se viu dentro de um hospital e que o seu encaminhamento para fisioterapia, na verdade, que é muito bacana, se deu através de certo modo, de uma profissão prévia, né? Porque por mais que você não Isso, tivesse uma formação, você era sim. professora de balé. Então, buscando ali entender o movimento e buscando entender Sim. algum Uhum. meio de subsistência e de graduação que você ingressou dentro da fisioterapia. Acredito eu que foi muito na empolgação de tipo, é movimento, eu gosto de dança, vai ser aqui mesmo que eu vou ficar. Mas quando foi assim, durante o curso, que você se apaixonou pela profissão?
Eu acho que eu me apaixonei na profissão desde a hora que eu decidi que eu ia fazer aquilo. Então, eu já fui decidida. É tanto que eu passei em Sim, outros cursos, eu passei em outros vestibulares e nem fui lá para Sim. me apresentar, né? Eu disse, não, é algo que está muito perto uhum, da meu pai, pelo fato de ser psicólogo, ele trabalha, ele entende que a mente e o corpo precisam andar muito junto. Então, assim, a gente tem muito essa coisa de mente, corpo, é integração, né? sim, E Sim. aí a gente ainda brincava que a gente ia montar, a gente chegou a montar uma certa vez, né? Um consultório que ele fazia parte da psicologia, e meu pai fez PIX, tem toda a formação de sim, acupuntura, né? Toda essa parte dessas PIX, ele sim. sempre gostou. E aí eu fui me encaixando também, né? Ele então foi muito influenciador também dessa minha escolha, pelo fato de querer estar pensando na saúde do outro, né? Uhum, Sim. Aí, então, eu digo assim, eu me apaixonei pela fisioterapia desde a hora que eu decidi. E cada vez mais conhecendo, porque até sim. então era algo que a gente via muito escrito no papel, mas era Uhum. desconhecida ainda, né? Então era a ortopedia, que a gente tinha muito, a parte de respiratória muito insípida na Sim. época, porque Sim. inclusive na época os hospitais nem tinham fisioterapeuta noturno, né, dentro das unidades de terapia Sim. intensiva, era aquele que fisioterapeuta que estava dentro da enfermaria e cobria a UTI, então assim, não tinha essa representação da fisioterapia respiratória, não era Uhum. algo assim muito, estava começando a vir com os Sim. profissionais que estavam vindo de fora, tinha muita gente do Rio aqui, que foi que alavancou na época, né? Entrou Sim. nas coordenações de alguns hospitais, e aí foi mostrando a importância de se ter esse profissional. Então, mas até então, minha vontade era, vou trabalhar com RPG, vou trabalhar, Hum. sabe que na época o Sim, RPG já tinha sim, a sim. ideia lá dentro. Então, assim, a minha ideia era, eu vou trabalhar com a dança, fazer a fisioterapia misturada com a dança, inclusive alguns anos atrás, quando eu trabalhei em um dos hospitais, assim, tive pessoas que me inspiraram, né, na Sim. fisioterapia, e isso é legal a gente também falar, né, que carrega Sim. um Uhum. pouco de cada um desses incentivadores. E eu tive um Com certeza. coordenador que era daquele que topava as ideias, né? Aí ele, na época que eu fiz a seleção para esse hospital, quando ele soube que eu era bailarina, ele falou assim, rapaz, eu acho que foi por isso que eu entrei. Quer dizer, uma habilidade que as extras, né? As habilidades Sim. extras Sim. que nos ajudam nesse momento, né? Aham. Porque ele falou assim, a gente vai botar os pacientes daqui todos para dançar. E aí a gente fazia fisioterapia, embora. Ele deu a ideia, eu digo, embora, topo. E aí a gente fez um projeto, na época apresentei em Sim. congresso, a gente fez filmagem, a gente, isso não só nas enfermarias, mas dentro da terapia intensiva, tirar paciente Nossa, que lesionado legal. para dançar. Então, assim, foi aí que realmente eu disse, não, gente, a fisioterapia não é só hospitalar, não é só terapia de higiene brônquica, mexer no ventilador, é muito mais do que isso, né? Então Sim, foi com certeza. e eu entendi que o hospital dava para mim também. Era uma área que, né, Sim. eu podia adaptar Uhum. aquilo que eu entendia que era importante, né? Inclusive, né, dessa forma, até que o balé ele se mostrou muito influente dentro da sua profissão de fisioterapeuta, né? De certa forma, inspirando até mesmo terapias, como você comentou. Você acha que essa questão também do autoconhecimento sobre o corpo, sobre a forma como o bailarino, né, precisa entender o próprio corpo e controlar o próprio corpo, você acha que isso também acabou sendo transplantado um pouco para a fisioterapia no seu dia a dia de condutas, coisas nesse sentido? E Opa, microfone. tinha trancado aqui. Você chegou num ponto bem interessante. Eu acho que assim, acho que o deslumbramento com a profissão foi muito disso também, né? Eu conseguia entender melhor o movimento porque eu Sim. experimentava o movimento, né? Eu tinha a percepção de como que isso no meu corpo funcionava
E dava para entender melhor. Então, isso facilita, e é o que eu digo, né, Mari, lá para os alunos, né? Sim, sim. Que a gente precisa movimentar, a gente precisa usar o nosso corpo como laboratório, porque a gente só vai Sim. poder, né, entender os limites do outro, como é que o movimento vai ser permitido ali naquele corpo, se a gente experimentar, porque não adianta ficar só na teoria querendo que o outro faça se você não entender como isso pode me permitir, né? Então, eu acho que a dança me ajudou e muito, 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 muito. Não que Sim. o balé seja um movimento perfeito. A gente sabe que tem as Sim. lesões que vêm pelo balé, mas até Sim, sim. nisso, né, eu consegui me manter ilesa esses anos todos, né? Eu acho que pelo conhecimento da própria biomecânica. Sim, Então, a fisioterapia ajudou Sim. na dança e a dança ajudou na sim. fisioterapia, Um né? Foi um casamento perfeito. Bacana. casamento, exatamente. Então, ainda assim, com a Joseph idade que eu tenho, Pilates. fiz a formação. Sim. Sim, porque aí você vê que realmente é casado, né? Porque a perspectiva Uhum, dele a priori foi pensar em exercícios justamente para os bailarinos, e isso acabou sendo uhum. diversificado para outras populações. Então, assim, você vê realmente a importância do movimento como um todo. E eu acho, vejo algumas coisinhas de balé, não sou nenhuma seguidora ávida dessa área, mas eu me encanto, assim, quando eu vejo uma bailarina dançando. Os movimentos são de uma leveza, de uma que você olha, você fala, meu Deus, a pessoa tá flutuando. E quando você conhece de biomecânica, de cinésio, você fala, como é que essa pessoa consegue fazer esses movimentos são incríveis? E a gente, eu falo por mim, às vezes sapateia na hora de fazer uma deambulação ali. Então Sim. é Agora, realmente muito Amanda, agora é incrível. engraçado porque, assim, quem conhece Lorena, já foi pra aula dela, percebe que isso perpassa também pelo dia a dia. Porque se você vê Lorena Sim, fazendo movimentos de exercício de cinesioterapia, andando pelo neve, você percebe ali uma diferença, uma leveza na movimentação. uma elegância. Isso, uma elegância na apresentação dos exercícios que você fica tipo assim, meu Deus do céu, tal elegância eu jamais tenho, toda bronca, toda bruta, entendeu? Fazendo as coisas, ela Jamais demonstrando uma terei. delicadeza. Não, né? Assim, Lorena, se a algum gente dia você quiser são fazer um curso anos. assim intensivo de balé para leigos, assim, extremamente leigos, a gente tá aí Ó, alinhado. no lugar onde eu faço aula, tem balé para adulto que nunca fez nada. Mas você sabia que o meu objetivo na época da graduação, Sim. quando eu estava fazendo a graduação, eu tinha um sonho que era, ainda vou botar esse sonho em prática, que era, na época, montar um curso para Sim. bailarinos, né? Mas um curso voltado assim para ensinar a eles, né, a como evitar as lesões, né, a otimizar o corpo Sim, e evitar as lesões, porque inclusive minha monografia, porque na época não era TCC, não era artigo, era sim, monografia. A sim. minha monografia foi, eu fiz uma pesquisa, né, eu fiz uma que também na época eram umas pesquisas que hoje não, se a gente for resolver fazer hoje, tá tudo errado, né? Mas era o que a gente tinha na época, que foi avaliar bailarinos, tanto profissionais, então assim, avaliei muitos bailarinos do TCA, de alguns grupos Sim. profissionais, semiprofissionais, para verificar, né, a questão de se tinha lesão, aonde era essa lesão, e Uhum. a partir disso daí, mapear o curso, né, mapear a proposta. Então eu pensava assim, eu vou ser fisioterapeuta de bailarino, sabe? Ah, que legal. Era essa a ideia. Aí a vida foi me enveredando para Foi. vários lados e que a dança não deixou de estar presente, né? Como Sim. vocês mesmos Sim, viram, a dança foi para o hospital junto comigo, a dança foi para congresso junto comigo, sim, a dança foi para o ensino, então na época que eu Sim. fiz, eu tenho 20 anos de docência sim. universitária, né? Fiz agora em fevereiro 20 anos como professora oficial de universidade. Então, eu acho que isso também foi um diferencial, porque eu fui para. Não existia a disciplina, era uma disciplina que não se chamava cinesioterapia na época, era cinesiologia que dava conteúdo de cinesioterapia. Então, a Sim, instituição ela estava fazendo uma modificação, né, da grade curricular e sim. estava separando a cinesiologia da cinesioterapia. E aí teve esse concurso para professor
de cinesioterapia. Então, foi assim, meu primeiro desafio. Eu digo, não, agora eu vou pegar a dança e transformar, e eu vou escrever um plano, né, uma ementa, de como eu queria que eu tivesse, Sim. como eu queria ter aprendido a cinesioterapia. Uhum. Que E legal. aí, fiz o concurso, apresentei aula, plano de aula, Sim. e pronto, comecei como docente aí. Então, assim, aí mais uma vez, né? Acho que a Uhum. dança foi o divisor de águas aí, né? O, me proporcionou Sim. essa afinidade, Sim. inclusive, com essa disciplina, né? Com esse componente. Serviu como base para você ir solidificando uma série de questões na Isso. fisioterapia. Mas assim, puxando para o nosso tema de hoje, que é saúde do Sim, trabalhador, que também tem tudo a ver. pronto, Aham. vamos lá. Uhum. A partir do momento que a gente entende dançarino profissional, né? E aqui já fazendo essa ligação como um trabalhador, né? Porque se ele Sim, é um profissional, ele vive disso, ele trabalha com isso, assim como o jogador de futebol, que a gente Sim, já sim. conversou em alguns momentos, né? Porque por mais que você enxergue, e isso é uma visão muito própria minha, por mais que você lide com um esportista, por exemplo, se ele sobrevive daquilo, aquilo ali é o trabalho dele. E sim, isso é a fisioterapia do trabalho sim, também, né? claro. Deixa eu te fazer uma pergunta, Lori. Como foi que você caiu na fisioterapia do trabalho? Qual foi a tua primeira experiência? Como é que você conheceu essa área? Menina, na verdade, assim, o hospital que me deu essa primeira experiência também, Ô, gente. porque a gente começou a ter que criar estratégias para diminuir o absenteísmo dos profissionais da saúde, né? Muito Sim, polombalgia, nananã, e criar estratégias de prevenção. Então, assim, aí na época a gente criou um grupo de pilates para trabalhar com sim, os funcionários do hospital, né? Os funcionários aí, não só o pessoal da assistência, Uhum. mas também o pessoal do sim, administrativo. A gente criou a cinesioterapia no local do trabalho, né? Então, assim, a gente sim, ia nas PIs, nos postos de trabalho, e lá fazia aquele momento da parada, do alongamento. Então, assim, junto comigo tinha mais alguns colegas, claro. E tinha também o atendimento ao servidor, né? Então, o sim, hospital também fazia o atendimento ao servidor, mas eu ficava sim, mais nesse movimento interno dentro do hospital do que na assistência ao servidor ambulatorial. Tinha colegas que ficavam nesse local mesmo. Então, eu dividia minha carga horária, às vezes, na assistência ao paciente e na assistência sim, ao servidor, né? Ao trabalhador. E em um outro hospital que eu também trabalhava, que esse foi, assim, eu digo que a minha casa, onde eu me formei, onde eu digo assim, eu sim, realmente aprendi a ser fisioterapeuta hospitalista, né? Que Sim, trabalha, sim. que lá eu passei por todas as unidades, fui estagiária e terminei sendo contratada, e fiquei Que um ano legal. aí. bacana. A gente também começou a fazer um trabalho junto ao pessoal da, da nutrição, né? Que ficava lá nos refeitórios, o Sim, pessoal de cozinha. E aí, nessa época eu já estava na instituição de ensino, e com uma outra colega que era da disciplina de fisioterapia preventiva na época, porque não existia ainda a sim, fisioterapia do. A gente sabe que é uma especialidade bem novinha, né? Que Uhum. foi sim, reconhecida há pouco tempo, né? A gente tem 2016 para cá, né? Mais 2016 que a gente sim, tem o reconhecimento como especialidade, né? Então, é, eu e essa colega que era dessa instituição de ensino, a gente montou esse projeto. E depois foi para o Aristides também, que é um outro hospital. Esse a gente já não, sim, eu não trabalhava no hospital, mas a gente sim, fez como sim, uma extensão da disciplina Hum, que sim. funcionava dentro do hospital. Então, assim, a gente começou muito atendendo os próprios colegas, né? Os que próprios profissionais bacana. Uhum. daquele local que a gente trabalhava. E depois foi se expandindo. Então, aí uniu o ensino com a assistência, né? Sim. Aí fui fazer o concurso da UNEB, onde eu também estou atuando hoje, Sim, né? Onde Mari me conhece, que ela é unebiana. Sim. E aí, na época, o concurso era cinesioterapia, que é a minha área, né? Que eu amo de paixão. Preventiva, sim, que não existia ainda, sim, a gente não chamava ainda de. Tanto que tinha outros conteúdos que não era a fisioterapia do trabalho, Sim. da saúde coletiva, sim. e na época estágio. E aí eu passei, né? Passei no concurso, comecei dando aula de preventiva, mas com a cara toda de fisioterapia do trabalho, né? Tanto que Sim.
A gente se juntou com o pessoal da UF, o pessoal de nutrição, Sim, estava com um projeto lá com as marisqueiras. E a gente sim, tinha uma aluna que era de nutrição da UFBA e físio da UNEB. E aí juntamos isso aí. E foi um trabalho muito legal que a gente começou, os alunos Sim, começaram da disciplina a produzir material, produzir intervenções para levar a essas marisqueiras. sim, Depois isso aí virou uma extensão, quando a gente viu que estava chegando numa importância, né, sim. maior, que já estava entrando com financiamento, já estava ganhando, tinha pessoal de mestrado, doutorado lá Uhum, da UFBA que estava fazendo coleta, tinha verba aí no meio, e aí o negócio foi crescendo, e a gente criou a sim, instituição que dava suporte a esse projeto. sim, Depois disso aí, pronto, a disciplina ganhou uma característica, porque a gente não fez uma mudança curricular, sim, veio a especialidade oficial, e aí a gente uhum, ganhou a fisioterapia sim, na saúde do trabalhador, que agora realmente ganhou o nome dela, né? Que é fisioterapia do sim, trabalho, a nova mudança curricular. sim, E a gente criou, né, toda uma proposta de que ela realmente fosse voltada a ver esse trabalhador como um todo, né? Mário que passou da uhum, disciplina, ver ele como um todo, pensando desde o posto de trabalho até a sim, mecânica que ele usa para trabalhar, até esse indivíduo, quem é esse indivíduo, que é um homem ou uma mulher, sim, que é um sim, adulto e que também é trabalhador, né? Então, sim, todos os aspectos que estão envolvidos nessa saúde desse indivíduo que é um trabalhador. sim. sim. Inclusive, Lori, você falou da disciplina e realmente eu acho que a forma como você lida com essa disciplina é uma das mais interessantes dentro da UNEB, porque você literalmente coloca a gente para fazer um trabalho de saúde do trabalhador. Para quem não conhece, para quem não é da UFBA, nessa disciplina a gente Da basicamente, UNEB. ou quem não é da UNEB, eu confundo toda. A gente basicamente, isso obviamente com toda a orientação da professora, né? A gente Sim, escolhe um sim, trabalhador para poder avaliar o trabalhador, o ambiente de trabalho. A gente olha temperatura, luz, posicionamento que ele está trabalhando, movimentos que ele faz durante o trabalho dele. A gente faz toda uma análise, gera um relatório, a gente usa vários instrumentos, inclusive acho que foi um dos trabalhos mais trabalhosos que eu tive, mas que no final foi muito legal ter olhar assim pro trabalho assim que a gente conseguiu construir, né? Obviamente que em grupo. E aí no final ainda tem essa sacada de qual é a intervenção que você vai propor para essa pessoa, né? E uhum, preferencialmente que não envolvesse custos, porque afinal de contas ele está ali se predispondo para participar de um trabalho, né? Quase como um objeto de estudo para a gente. Aí pra gente depois não chegar, olha, você tem que fazer isso, isso, comprar uma mesa, comprar uma cadeira, comprar. Enfim. E aí até engraçado, eu contei pra Lorena no dia desse, né? Que o objeto de estudos, entre aspas, do meu grupo, que foi na época o meu namorado, a gente, Lorena um dia comentou, ai, como é que tá ele? Eu falei, então, agora a gente tá casado. E aí agora, de fato, ele não vai deixar de seguir nenhuma das coisas que a gente, né, propôs. E de fato ele segue. A gente na época fez uma bancadazinha que ele é designer, né, e animador. Aí ele trabalha no computador, né? Então tinha várias questões que a gente conseguiu elencar para sim, melhorar, ainda mais na época de pandemia, que foi uhum, assim, o dia todo dentro de casa, e foi super bacana essa intervenção e até para ele mesmo que deu depois um feedback pra gente. Então eu acho isso muito bacana sim. da disciplina, inclusive Pro. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa experiência, né, dentro dessa disciplina que você ministra com esse tipo de trabalho que você passa para a gente. Porque, assim, o feedback de quem passa por isso, das pessoas que a gente faz as intervenções, são super bacanas. E eu acho que é uma vivência muito forte da profissão que a gente, de fato, tem com a supervisão da senhora, né? Inclusive, Mari, a gente vai virar uma disciplina extensionista, né? Que Então, no novo bacana! projeto, é porque ela é toda prática, né? Você Sim, mesmo Sim, vivenciou, ela vai ver na construção da teoria, na aplicação dessa teoria na prática, leva para a sim, prática e traz o resultado, a gente discute o resultado e pensa em hipóteses, né? Então, assim, é a vida como ela deveria ser, né? É o que a gente realmente deveria estar fazendo. E a experiência eu acho que tem sido valiosíssima. Inclusive,
a gente defendeu agora, a gente, ó, uma aluna que fez o projeto dela na pandemia, Sim. né? Ana Cristina, Lembro, fez o sim. projeto dela na pandemia da disciplina, na época com o tio dela, que é agricultor rural, né? Trabalha na zona rural, lá do interior dela. E aí, esse projeto serviu como um piloto e virou o TCC dela. Depois ela foi, avaliou todos o pessoal que era da cooperativa, da qual o tio fazia parte da Ordenha, né? E isso já virou uma proposta para ela levar para a prefeitura, para quando ela retornar, né? Quem sabe ela não levar algo de positivo. Então, assim, eu acho que a ideia é a gente extrapolar um pouco o que seria só engavetar o trabalho, né? E dizer assim, já fiz, já cumpri minha disciplina, e aí já foi, não. E como o dela, a gente teve trabalhos que foram apresentados em eventos, né? Que foram frutos também da disciplina. Eu acho que é isso que é a universidade, né? E eu acho que é isso ser fisioterapeuta. Eu gosto muito dessa área, hoje eu trabalho pelo Estado, no atendimento ao servidor também. Então, a gente tem no JETS, que é um núcleo de assistência ao trabalhador. Né? Conheço! Eu não sou do NUJETS, mas eu sou do CIAST, da instituição que eu trabalho. Então, a gente... hoje eu faço assistência, hoje eu faço uma das minhas formações também, que é a PIX, né? Então, além de atender esse servidor, orientando, vendo a parte ergonômica, fazendo o que a gente pode dentro da fisioterapia, tanto da educação em saúde, quanto também da assistência, como também eu estou junto com a equipe multidisciplinar que compõe, né, esse grupo da gente lá, médica do trabalho, enfermeira do trabalho, uma psicóloga. Então, a gente consegue ter essa linguagem de entender o servidor ali como um todo. Então, a gente está sempre fazendo parceria, assim. Aí a gente brinca. Aí, na verdade, a gente é um pouquinho de tudo. Um pouquinho de psicóloga, um pouquinho de assistência social, um pouquinho de nutricionista, um pouquinho de médico. Porque quando o indivíduo chega, a gente acolhe nas várias instâncias. Né? Eu não vou pensar só naquela dor que ele está sentindo, porque muitas vezes aquela dor ali não é física, é uma dor emocional e que a gente precisa estar. E a pandemia foi algo que mostrou muito pra gente. Então, na pandemia, eu fui praticamente totalmente deslocada para o atendimento ao servidor, né? A gente não fazia só essa questão, né? E ficava todo mundo de longe, mas a gente passou para uma outra coisa do atendimento, do fisioterapeuta do trabalho, que é a coisa da vigilância, né? Vigilância em saúde. Então, era a gente que estava rastreando quem estava ficando positivo, era a gente que estava acompanhando, a gente que estava monitorizando, junto com a equipe do atendimento ao servidor. Então, assim, existem várias possibilidades para o fisioterapeuta do trabalho, que não é só pensar na parte da ergonomia, não é a ginástica laboral. Tanto que muitas vezes eu digo, gente, muitas vezes eu me recuso a fazer isso. Ginástica laboral não funciona. Não funciona. Não funciona em que sentido? O indivíduo muitas vezes não se implica ali, porque ele precisa muitas vezes, precisar sair daquele campo que ele está ali e ter um momento dele para ele fazer a introspecção, né? Então, assim, talvez ensinar para que ele possa fazer, beleza, chega lá e fazer uma questão de monitoração, e aí, já parou, já alugou, já bebeu água, mas eu acho que parar ali 5 minutinhos, que acaba que interfere na dinâmica do próprio trabalho, né? Ele fica mais estressado ainda. Estressado, exatamente. Lori, agora sim, entramos aqui em várias coisas que eu sou alucinada por, né? Eu tô me sentindo em casa agora. Normalmente, a maioria dos fisioterapeutas do trabalho que eu conheço começaram, né, trabalhando muito com indústria. Né? A grande maioria. Você já foi por um outro caminho, que é um caminho, inclusive, que eu sou super fã, super admiro. Você é uma das poucas pessoas, inclusive, que eu conheço que fala assim, eu trabalhei ativamente nessa área, né? Que é a saúde do trabalhador da saúde, especificamente. Então, ao invés de começar com indústria, você já começou dentro do hospital, atendendo o trabalhador, atendendo essa força de trabalho em saúde. E aí você fez alguns comentários que foi muito bacana. Há muito tempo atrás, não, nem tanto tempo assim, mas há muito tempo atrás, eu vim de uma outra graduação, tá, Lori? A fisioterapia não é minha primeira graduação. Eu formei bacharel em saúde lá pela UFBA também. E durante o bacharelado,
eu fiz estágio no Jets. Então, eu fui em uma das unidades hospitalares que tinha esse núcleo. E, assim, foi sensacional porque as minhas preceptoras eram fisioterapeutas e você falou, assim, reacendeu várias memórias e várias lembranças, e é bem nessa pegada mesmo. Quando você recepciona, é um pouco de psicólogo, às vezes o médico do trabalho não tá e você tem que dar seus pulos, e acontecem diversas coisas nessa dinâmica da saúde, do trabalhador da saúde, que é um campo assim totalmente diverso da indústria, por exemplo. Tem suas próprias comorbidades, né? E tem seus próprios riscos. E aí o que eu queria te perguntar, fazendo um adendo, dentro desse lugar de saúde do trabalhador da saúde, como é que você enxerga o mercado como era antes? O mercado, quando eu falo mercado, é a forma como os hospitais, e a grande maioria, são vinculados, né, ou ao Estado, ou ao município, e aí hospital, unidade de saúde. Como é que você vê a atenção do Estado, ou seja, desses entes governamentais com relação à saúde, a saúde do trabalhador da saúde, e já linkando com o Covid, né? Porque a gente teve muitas reclamações nessa época. Para quem não sabe, o Covid se tornou uma doença ocupacional, principalmente para a gente, trabalhador da saúde. Como é que você enxerga a responsabilidade desses entes governamentais? Eu tenho minha opinião própria aqui, mas eu vou deixar a especialista falar. Você falou uma coisa bem interessante, né? Já que a gente entrou pelo Covid, eu acho que mais do que o Covid é o burnout. Burnout. Sim. Porque isso aí, eu acho que é a sequela do Covid. Na verdade, a gente já tinha muito, mas muito insípido, né? Tipo assim, as pessoas não caíam a ficha de que estavam adoecidos. E eu acho que o Covid veio para dar uma sacudidela e dizer assim, não, gente, vocês estão adoecidos. Então, assim, hoje a gente tem muita gente, não foi pela sequela da doença Covid do ponto de vista físico, a nível de pulmão, né, sistêmico, mas da questão da saúde mental. Então, assim, o que a gente vê é que existem, pelo menos assim, a experiência que a gente teve foi que existia um cuidado do governo em estar atento. A gente tinha rastreio direto, né? As pessoas eram liberadas para cumprir a quarentena. Então, eu tô falando assim, o que eu vivi, né? Sim. E foi o que a gente pode falar. A gente sabe que tiveram lugares aí que foram insanos. Gente trabalhando, doente, gente virando não sei quantas mil horas, não se respeitou a questão, né, da idade, das comorbidades, que era algo que isentava essas pessoas de estarem na linha de frente. Né? Muita gente morreu por falta de treinamento, por falta de EPI, né? E, assim, às vezes até tinham o EPI, mas não foram treinados de como usar, como se paramentar, como desparamentar, como descartar, né? Então, assim, a gente foi realmente uma guerra, né? A gente viveu uma guerra, com que as coisas melhoraram. Eu acho que a gente já tinha um SUS sucateado na época, e isso só veio a aflorar, escancarar, né? Falta de mão de obra, falta de equipamento, né? De estrutura. Né? E que, de alguma forma, se tentou apagar um incêndio. Do ponto de vista particular, a parte privada, a gente sabe que existiam órgãos que estavam fazendo essa monitorização. O Sereste era um dos órgãos, né? Junto com os sindicatos, né? Então, as denúncias eram feitas e o Sereste ia lá, algumas vezes autuava, algumas vezes não conseguiam. A gente teve muita queixa de gente que estava recebendo EPI, máscaras que não eram máscaras dentro das normas técnicas, que não garantia proteção, a questão das trocas, né? Então, assim, de reaproveitar por mais tempo. Então, assim, aonde essa queixa se chegou, eu acho que os órgãos conseguiram, dentro do possível, chegar para fazer né, as avaliações e as verificações. Glória, você enxerga uma saúde do trabalhador antes da pandemia e uma depois? Assim? Eu acho que as pessoas começaram a buscar mais
né? Os próprios trabalhadores Sim, começaram a sim. entender mais, né? A gente viu isso muito lá no CIACH, por exemplo, que às vezes as pessoas nem sabiam que existia o serviço. E aí, Uhum. com a pandemia, Sim. viu que existia um serviço que estava cuidando e que esse serviço, com a pandemia, foi, né, deixando de ser uma pandemia, a gente continuou prestando esse cuidado. Então, assim, Sim. foi interessante por conta disso. As pessoas começaram a se preocupar mais e se reportar a esse serviço que é especializado, específico para essa Sim. assistência. Inclusive, das questões dos acidentes de trabalho, né? Sim. Com certeza. Sofria o acidente, coisas banais, Uhum. por exemplo, uma queda de uma cadeira que quebrou e que Sim. não fazia o registro, né? Então, Sim. a gente vinha, inclusive, com esse movimento de divulgar o que é um acidente de trabalho, para que as pessoas entendessem o que era um acidente de trabalho e poder buscar essa assistência, né? Sim. E foi algo Sim. que a gente também, mesmo com a pandemia, veio por conta, né, do próprio Covid, o burnout. Uhum. Sim. A gente não conseguiu voltar a trabalhar bem, muita gente se afastou para tratar, muita gente ainda está afastado, né, por conta disso. Sim. Então, eu acho que essa questão da saúde do trabalhador foi algo que a pandemia conseguiu mostrar, porque foram os trabalhadores que foram muito mais vitimizados. Foi uma das populações que mais foram vitimizadas, né? Sim. De morte, de Sim. contaminação, pessoal da área de saúde, pessoal que trabalhava necrotério, funerário, Sim. pessoal de transporte público, né? Nossa, Que não sim. parou de trabalhar. Então, quem Sim. não parou de trabalhar, Sofreu bastante. sofreu bastante. Inclusive, teve até. A gente gravou um episódio, foi o último episódio do ano passado, inclusive, com Carol. Que ela Sim. trabalhou, ela começou a trabalhar em hospital na época do Covid. Então ela foi jogada assim na bomba, UTI e enfermaria logo quando tava no pico do Covid, né? E ela relata que foi realmente extremamente cansativo, foi até um período em que depois ela descobriu a gravidez, então várias questões extremamente complexas, próprias do contexto, que de fato afetaram o trabalho dela no dia a dia, né? Mas, Lori, Sim. você veio falando muito sobre as suas experiências e como você coloca do dia a dia nessa profissão. A gente, através do nosso Instagram, a gente também tem abordado essa parte mais técnica do que são as especialidades, mas a gente queria saber de você o que você acha que é essa sua especialidade de saúde do trabalhador. Nas suas palavras, né, como que você definiria e descreveria essa especialidade? Eu acho que quando a gente fala de indivíduo adulto, né? Porque a Sim, gente não vai falar Sim. de trabalho infantil jamais. Mas assim, sim. todo Sim. mundo que trabalha, e aí Uhum. estão os homens, inclusive gente que já está aposentada, que continua trabalhando ou que trabalhou, e a gente não Sim, pode deixar, Sim. não pode esquecer que o indivíduo ele pode ter comprometimentos ocupacionais que só vão aparecer depois de anos, muitas vezes uhum, depois daquele momento em com que ele não está mais certeza. trabalhando, né? Então foi uma história que ele foi construindo e que vai repercutir lá na aposentadoria, quando ele já está aposentado, e Sim. que quando a gente vai fazer a anamnese, a gente vai buscando os nexos de causalidade ou de Sim. causalidade ao trabalho lá, né? Uhum, Como uma das coisas que foram o desencadeador de tudo. Diabetes, hipertensão, uhum, né? Sim. Obesidade, né? E tem sim, tudo aí relacionado com o estilo de vida que essas pessoas lidam por conta, muitas vezes, de não ter um equilíbrio da uhum, vida Sim. fora do trabalho, sim, né? Do Sim. trabalho com a sua vida pessoal. Não que o trabalho não seja a vida, mas assim, desse equilíbrio em todas uhum, essas instâncias, né? sim, Trabalho, lazer, família, enfim, que deveria estar, essas determinantes sociais que deveriam estar Sim. um equilíbrio. equilibradas. Então, assim, quando a gente fala de fisioterapia do trabalho, a gente está falando tudo, não tem como. Sim, Não tem como a gente dizer, não tem como desgarrar, é aquela coisa, né? Às vezes essa pessoa adoeceu psicologicamente por causa do Sim. trabalho, né? Então ela chegou lá no final, uma depressão, uma ansiedade, né?
foi o trabalho, pode ter sido. Uhum. Então, até as questões que envolvem a questão não só física, mas psíquica, tem relação com a fisioterapia do trabalho. Então, não Sim, dá para a gente desmembrar. E Sim, aí tem uma outra questão, né? Que é uma outra formação que eu tenho também, que é o sim, fisioterapeuta perito, né? sim, sim. sim, É legal que a gente tenha todos esses subsídios, né? Para que Uhum, quando a gente vá ser os olhos do juiz ou os sim, olhos das partes, a gente consiga identificar nesses fatores, nessas determinantes sociais, o que tem relação com o trabalho, que muitas vezes o trabalho está lá como ou nexo de causa ou de causalidade, de sim. causalidade, sim. né? Então, não tem como a gente desmembrar a fisioterapia. E aí vem, né? Então, a gente vai atender o paciente muitas vezes lá, o paciente cardiopata. Quem garante que aquele problema lá cardíaco que você está tratando lá, a reabilitação cardíaca, não teve causa com o trabalho? Então, não tem Uhum, como lembrar, né? Então, a gente Sim, tem que estar atento a todas essas questões. Garante que o cara amputou o pé, é diabético e amputou o pé, né? Porque não cuidou do diabetes, porque usou um equipamento, um sapato inadequado, um equipamento de proteção inadequada, né? Não teve o tempo dele das refeições no horário certo, não teve o tempo dele para usar a medicação no horário certo. uhum. Olha o trabalho aí, né? Também sim. Tem sendo. até. Mari, sabe o que é que eu tô lembrando da nossa É, recente eu também discussão? Porque a lembrei a gente mesma teve uma coisa. discussão assim acirrada, Lorena, Uhum, no outro projeto nosso, né? Uhum. As cheias do projeto, a gente tem um clube do livro. sim, E aí o primeiro livro que a gente discutiu foi um proposto por esta indivídua aqui, que na minha sim. tela está à minha esquerda, né? Falando sobre trabalho imaterial. E aí, nessa Uhum, discussão, a gente falava, né, das dinâmicas de trabalho, e de certo modo a gente acabou que discutiu, né, o quanto o trabalho, de certo modo, adoece a gente ou não. E aí, eu não sei se Mari vai comentar sobre isso, mas eu vou deixar uma pergunta aqui para a Lori posteriormente, né, depois da fala de Mari, como é que você enxerga o trabalho dentro da sociedade, tá? Você enquanto profissional da área. Mas deixa eu passar a palavra para sim. Mari, que ela tá aí se cutucando por Foi dentro. porque, Lori, você foi falando e casou muito com o que a gente discutiu recentemente nesse momento sobre esse livro. Porque ele fala muito sobre essa questão de como que a nossa vida, ela acabou se moldando ao trabalho. E como que o trabalho, de certa forma, pelo menos no contexto atual brasileiro, em sua maioria, ele é adoecedor. Ele te explora até você não conseguir trabalhar mais. Aí ele te descarta e coloca outra pessoa no lugar. Então é um ambiente a Amanda fala muito sobre, por exemplo, em outros locais, outros países, né, que tem a questão da jornada de 4 dias na semana, mas a gente, por exemplo, no Brasil vive um contexto em que a gente trabalha 6 dias da semana. Então, sair de 6 para 4, um pouco utópico, pelo menos por enquanto, né? Então, a gente acabou falando muito sobre porque, infelizmente, no Brasil, e foi até uma questão que a Amanda chegou a pontuar, né, nessa conversa nossa, a gente tem aquelas relações provenientes do nosso contexto escravista, que, enfim, a gente tem uma desvalorização muito grande pela mão de obra do outro, não pelos materiais, mas pelo trabalho do outro, e a gente valoriza muito pouco os nossos trabalhadores. Que, por Uhum. exemplo, dentro de uma empresa grande, poxa, o indivíduo, ele é o maior capital que aquela empresa tem. Sim, Aquele, como a gente estava falando, né, do trabalho material, aquele ser pensante que traz ideias, que pode contribuir de várias formas que você jamais poderia imaginar, enfim. Me mobilizou aqui porque de fato é uma temática que toca muito em mim, toca muito no meu dia a dia também, né? Meu marido trabalha em uma área que é muito difícil, que tem várias relações assim tóxicas dentro do contexto do ambiente de trabalho, onde pagam menos para o baiano do que para quem trabalha no sul, por exemplo. E mesmo nós sendo mais produtivos do que outros locais. Aí eles exploram justamente porque a gente trabalha mais, não tem esse contexto, né, essa visão do valor do trabalho de outros locais, e a gente
trabalha mais por menos. Enfim, caótico. Mas pode seguir. Aí a pergunta que fica é como é que você enxerga o trabalho? Porque aqui eu dei minha opinião, o marido deu a dela. Ixi, foi tanta coisa que passou na minha cabeça. Uma delas é você falando aí da questão do nordestino, comparado ao pessoal de lá Sim. do sul, sudeste. Ainda tem a questão aqui interna, né? Mulher ganhar menos que homem Sim. e fazer tão quanto igual, às vezes até melhor, porque a gente tem algumas qualidades, né, do perfeccionismo, Uma organização melhor. Isso. Sim. E termina que pela questão do gênero, né? A gente termina Sim. muitas vezes nesse campo aí, perdendo, sendo menos paga, ou não sei se a palavra seria Menos paga, mas valorizada. valorizada, né? Do que o homem. O fato de ser mulher muitas vezes prejudica a gente, inclusive, de ganhar cargos mais altos, porque mulher engravida, mulher tem licença maternidade, mulher precisa levar filho para um médico, né? Então, ainda tem essas questões, né? Não pensa assim, não, ela é tão produtiva quanto. Mas só Sim. pensa nas outras questões que isso eu acho que isso é um fator de adoecimento muitas vezes, sabe? A gente tem que tentar se igualar ao gênero oposto para tentar mostrar que nós somos tão bom quanto. A gente precisava fazer isso, né? Sim. E acho que isso é uma questão de adoecimento. Eu acho que o que vocês falaram aí no momento, é perfeito. Eu acho que no momento em que o empregador perceber que o trabalhador, né, aquele que está lá sendo a mão de obra, é o principal cliente dele, né, que a gente chama de cliente interno, e que se eu tenho meu cliente interno satisfeito, eu vou ter muito mais produtividade. Esse indivíduo vai estar muito mais dedicado, muito mais feliz em estar ali, né? Porque eu vejo muito isso assim com satisfação, motivação. Se a gente está motivado, a gente consegue ser produtivo, a gente consegue não sentir dor, porque às vezes as dores vêm pela desmotivação. A gente se lesiona porque a gente começa a fazer a coisa de qualquer jeito, desatento, né, sem se preocupar com o uso do equipamento de proteção, tipo assim, chutei o pau da barraca, em outras palavras, né? Vou fazer por fazer, tô aqui no mecânico, ó, pra cumprir tabela, para bater o ponto, né, enfim. Assim, no momento em que esse indivíduo começa a ser visto como um cliente interno, né, que ele precisa estar satisfeito também como o cliente que eu vou prestar serviço lá fora, eu acho que as coisas funcionariam muito bem, né? Eu acho que o que deveria ser cobrado não era carga horária, não era, principalmente não ser carga horária, é o que você falou, é muito mais produtivo do que o de fora. Então, a gente seria muito melhor, isso, talvez, pelo que a gente consegue produzir, né? Mas produzir sem sofrimento. Porque também não adianta eu querer produzir aos trancos e barrancos para cumprir uma meta que me colocaram que inatingível. Exatamente. Né? Que não é alcançável. E aí vem a questão que a pandemia trouxe de bom e ruim. O home office. Sim. Polêmico. Porque a gente, né? A gente muitas vezes só é visto assim, você está produzindo, você está logada aí no computador, eu estou te acompanhando de lá. Se você está logado, é porque você está trabalhando. E muitas vezes o indivíduo não precisa estar logado para estar produzindo, né? E muitas vezes produz muito mais em menos tempo. Exatamente. Né? Aí tem aquela questão do respeito também ao horário administrativo. Porque quando você está de casa, aí 9 horas da noite, 10 horas da noite, tá a gente te mandando e-mail. Para que você faça qualquer coisa ali que tem que dar. Tá de casa. Não sou full time. Eu não estou disponível o tempo todo.
eu tô no meu home office, mas assim, eu começo 8 horas da manhã, meio-dia eu Sim, paro, ó, tenho as minhas 2 horas de almoço e depois eu volto. A gente pode até negociar. Hoje eu não vou tirar minha hora do almoço por finalizar mais cedo, mas o que Sim. foi destinado à minha produção, eu tô lá produzindo, tô sim. bati minha, né? O que foi planejado tá lá, ok. E, Então, isso é uma coisa de adoecimento também. uhum. A gente diz, tá dentro de casa, tá ótimo. Tá lá, dorme até mais Com tarde, as crianças acorda, gritando, com o come o vizinho que quer. gritando, se esforçando para conseguir se manter concentrado no trabalho, o Pois caos. é. Uhum. É a pessoa que tá ali, não sabe que você tá trabalhando. Ave Maria, a funcionária aqui não sabia que eu tava trabalhando. Eu tô dentro de casa, eu não tô Sim, Não trabalhando. tá, Às vezes era o momento que eu mais estava trabalhando, sim. né? Então, assim, a criança não quer saber, não acha que você não Uhum. tá trabalhando. Então, assim, todo mundo acha que você não tá trabalhando. Então, você Sendo tem que que segurar, é, dar seus pulos, às vezes é o né? ambiente onde a gente mais trabalha, mais faz coisas. E é até um grande desafio, porque, por exemplo, trabalhos home offices, quando são no contexto como um todo, você sempre vai estar trabalhando da sua casa, estabelecer esses limites é muito difícil, mas muito importante também. E aí é um ponto talvez positivo da geração Z, né, que tem essa grande, digamos assim, polêmica em relação a essa geração, né? Vídeo de funcionário que deu o horário dele. Não sei se você chegou a ver, mas tem um vídeo que viralizou um tempinho atrás no Instagram, que era de uma gestora conversando com um funcionário que seria dessa geração Z. E aí ele tá olhando o horário, nas 5 horas, ele começa a se arrumar, desliga a câmera, ela, não, liga aí a câmera, a gente tá conversando. Ele, não, meu horário já deu. 5 horas, acabou meu turno. Ela, não, mas a gente ainda não terminou a reunião, a gente precisa finalizar. Não, você me pagou de tal e tal horário, já deu horário, foi embora. O que eu faço após esse horário não é da sua conta. E aí tem gente que fala mal, tem gente que concorda, existe uma grande discussão, né, nesse cenário. Mas o importante é saber que você é pago para trabalhar em um horário e outro horário, né? E que a gente não pode viver só para o trabalho. A gente trabalha e vive, e não vive para trabalhar. Isso. Agora, Agora, assim, é muito divertido enxergar, né? E isso é muito de quem gosta da área também. Não sei se o Lori vai concordar comigo, que o perfil do trabalhador mudou. Então, assim, quem trabalhava antes e ficava 10, 15, 20 anos na mesma empresa, recebendo o mesmo sim, salário, para os nossos avós, aquilo que preenchia eles era o dinheiro certinho lá na conta no final do mês. A nossa geração é muito mais voltada e vinculada ao propósito. Então, assim, é por propósito que a gente faz esse trabalho, porque isso aqui, querendo ou não, é um trabalho, né? Uhum. Demanda horário, demanda da parte de Mari, toda essa questão do design, demanda da minha parte, toda a estruturação de alguns conteúdos. Então, isso é um trabalho, mas a gente trabalha pelo propósito. Então, você uhum, percebe que hoje em dia a vinculação do trabalhador e a ânsia pelo trabalho não é só pelo dinheiro. Obviamente que o dinheiro é um fator importante, porque a gente sim, vive numa paga as sociedade que é contas. capitalista e a gente precisa do dinheiro para pagar as contas. Mas o trabalhador de hoje, e isso é muito engraçado que Mari estava falando aí, a geração Z, a geração milênio, eu não acho nem que seja necessariamente isso. Eu acho que é mais porque apesar da gente enxergar o trabalho como uma questão fundamental, né, faz parte da vida, a gente se sente útil, a gente se sente contribuindo com a sociedade, mas a gente precisa enxergar, né, Maria, voltando à nossa discussão, um propósito na nossa obra, né? E aí, puxando, né, a ideia de que a gente discutiu sobre Cortella, qual é a sua obra? Então, o que é que te motiva? Por que, é que você precisa fazer Sim. esse trabalho? Então, assim, e esse foi um dos pontos que eu acabei de discutir com Mari, que é o seguinte, eu enxergo o trabalho muito nessa verdade do não do sacrifício, apesar de que às vezes a gente precisa sacrificar algumas coisas, mas eu enxergo muito nesse centro do propósito. Então, se eu estou dentro do meu propósito, por mais que eu esteja cansado, eu estou empolgado, eu estou Isso, entregue, né? Quando você isso. não enxerga propósito naquilo que você está fazendo, você está ali só apertando um parafuso, assim, é literalmente isso. Pra quê? Porque não importa, tô aqui só pelo dinheiro, se aparecer uma outra oportunidade eu vou, e assim se segue. E isso é bem
bem verdade, né? Aí eu brinco às vezes com minhas pacientes, eu falo assim, gente, aqui eu ganho pouco, mas eu me divirto. Sim. Talvez se eu tivesse em outros lugares eu estava ganhando mais, mas não estava feliz. Então é o propósito, né? Eu acho que o dinheiro é consequência, claro que o dinheiro é consequência. A Sim. gente precisa do dinheiro, né? A ilusão de dizer assim, trabalho porque. Não, mas eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, eu estou motivada. Tem dia que a gente está meio assim, mas é normal do ser Sim. humano, porque se a gente ficar alegre o tempo todo, algum distúrbio psiquiátrico a gente tem, Sim. né? A gente precisa ter um Vivendo no Brasil equilíbrio. não tem Aham. como. Tem dia que a gente está mais assim, como a Mari falou assim, mais um pouquinho triste, decepcionada. Mas tem dia que a gente, poxa, levanta, não é por aí não, e vamos, né? Que assim, eu tenho Uhum. meu propósito aqui, que é esse. Eu trabalho para o SUS. Eu sou agora, Sim. ultimamente, eu sou SUS praticamente, né? Sou Uhum. SUS e sou Estado. Sou SUS e Estado, né? Porque o SUS é do Sim. Estado. Mas assim, na UNEB eu também sou. Então, meus vínculos hoje, meus maiores vínculos são públicos. Então, Uhum. assim, uma coisa que eu sempre falo, gente, eu sou a mesma profissional na instituição privada e na Sim. instituição pública. Isso é uma outra coisa que a gente precisa ter muito também na Uhum. mente, que é o propósito, né? Por que eu escolhi isso? Qual é o meu propósito? Sim. Meu propósito é ser profissional, aonde quer que eu esteja. Seja lá Sim. atendendo na casa do indivíduo, seja atendendo numa clínica maravilhosa, Uhum. lá na comunidade, né? Como a gente termina passando muito, ou Sim. seja, numa clínica maravilhosa. Eu tenho que ser a mesma profissional em Sim. qualquer lugar, né? Uhum. O dinheiro que eu vou receber de um vai ser bem diferente do dinheiro que eu vou receber do outro, mas o meu ser profissional precisa ser o mesmo. O Agora meu Sim. compromisso precisa ser o mesmo, a minha sim. motivação precisa ser a mesma. Agora sim, eu devo lhe confessar que eu sou do time que preferia ser herdeira, entendeu? E trabalhar só por hobby, de vez em quando. Você não Mas aguenta eu não, você não trabalhava assim, aguenta não. acho que eu vou trabalhar hoje, entendeu? Como hobby, mas eu preferia ser herdeira. Mas é sobre, não fui, então eu tenho que, né, além de trabalhar, obviamente que tudo que eu faço eu amo, também tenho que, nesse processo, garantir o dinheirinho pra botar o pãozinho na mesa, né? Graças a Deus. Não, eu Mas, vou te confessar, sim. como saúde do trabalhador, eu acho que o pior trabalho é o de casa, é o Oi, doméstico. não vamos falar disso, não. Porque esse a gente não ganha, esse não é É reconhecido, invisível. é Mas invisível, é que tá. você faz e ninguém tá Eu herdeira, vendo. contrato várias pessoas para fazer esse trabalho para mim, glória a Deus, né? Ó, ilusão, que a tendência é cada vez mais a gente não ter essas pessoas, Sim, sim. É um trabalho não muito é? pesado que, infelizmente, aqui no Brasil, por exemplo, não se é tão valorizado financeiramente falando também e a Sim, condição de trabalho também. dessas pessoas. Mas, Laure, mudando aqui um pouquinho de assunto, né? A gente falou muito sobre a questão do cuidado e da relação da saúde com o ambiente de trabalho, mas a gente queria saber para ti como é que você enxergaria a atuação do fisioterapeuta nesse campo, nesse contexto. Não é isso. Eu acho que a gente não pode ir só com o olhar da ergonomia, Sim. né? Sim, Eu acho que sim. a gente tem que ir com esse olhar amplo, né? De entrar mesmo na vida, na seara do indivíduo, né? Na vida do Uhum. indivíduo, na intimidade do indivíduo, né? Sim. E nessas, todos esses campos que fazem parte da sua vida, nesses determinantes que fazem parte dessa vida, né? Então, hoje, quando você fala assim, é, como é que você está trabalhando, desenvolvendo o seu Sim. trabalho como fisioterapeuta do trabalho? Eu tenho me preocupado em estar em todos esses lugares, né? Entrar em Sim. todas essas caixinhas para poder entender realmente, né? O quanto que o trabalho é parte desse processo aí, Uhum. né? E o que Sim. eu posso ajudar dentro desse processo com relação a melhorar esse trabalho desse indivíduo, né? Às vezes, a Sim. melhora desse trabalho desse indivíduo vai acontecer se ele mudar lá o colchão que ele dormiu à noite para chegar bem no trabalho no outro dia. Sim. Então, a gente precisa estar atento a todas essas questões. Então, assim, eu não consigo me ver só como a dor, a síndrome do túnel do carpo causada pelo uso
do repetitivo, né? Do Uhum. mouse, do teclado, não consigo ver isso, né? A gente precisa. E é Sim. bem frequente, a gente tem visto muito isso lá. Muito, E porque as casa pessoas terminam muito, digitando, né? sim, e Muito. casa muito com a visão que a gente, enquanto fisioterapeuta, tem que ter, que é a visão integral, né? Sim. Então, assim, você precisa enxergar o indivíduo na sua Uhum. totalidade. Então, o trabalho, ele é um dos aspectos da vida do indivíduo. E assim também deve ser enxergado. E falando de trabalho, Lori, teve algum caso, assim, que você olhou nas suas análises, que você achou, assim, talvez que não tinha tanto nexo causal, e aí no final descobriu-se que tinha uma questão de trabalho nesse adoecimento que você gostaria de contar pra gente? Olha, específico, assim, que não tinha e que no final tinha com relação com o trabalho, Sim, sim, eu tenho uma aqui recente que foi o inverso, né? Sim. A pessoa, ela chegou com uma queixa, né, de dor, né, nesse movimento do dedo e dizendo que era relacionado à digitação. Eu falei, bom, sim, realmente, o uso do mouse, que ela digitava muito, e a gente vai fazer, né? Quanto tempo você faz essa digitação? De manhã você leva quanto tempo fazendo digitação? De tarde. Aí vai fazendo toda a questão, né? Há quanto tempo você sim, digita, né? sim, E quando você vai dizendo, poxa, é muito pouco, ou ela está realmente fazendo uma coisa errada, ou a parte da estrutura, e aí realmente estava, né? É a cadeira sem o apoio do cotovelo, isso ela Sim. não tinha, então podia ser um fator que estivesse trazendo essa dor. sim, Mas eu falei assim, só o polegar tem alguma coisa errada. Aí a gente vai, né? Sim. Como é o uso? Você usa muito celular? Aí vai na historinha do celular. Ah, eu uso. Qual período você usa? Ah, de noite. Você fica quanto tempo no celular à noite? Até meia-noite, 1 hora da manhã. Aí eu falei assim, a sua dor eu acho que pode estar sendo intensificada assim, talvez, né? Pela falta de um suporte ergonômico. Mas eu não vou dizer que é só por conta disso, não. Você é exatamente o sim, movimento, né, que a gente Uhum. faz sim, lá com Sim, o, o, sim. o celular. Digitando. E ela não usa o celular para trabalhar, né? Ela usa o Ah. celular em casa. Então, Sim. assim, o sim, vício da tela, que é outro sim, adoecimento, né? Uhum. Uma outra causa de adoecimento para todo mundo. A dificuldade de você desvincular desse eletrônico, né? Aí eu falei assim, agora você, aí assim, se queixando de insônia e que no outro dia Hum. ela ficava, sentia muita dor no trabalho, ficava indisposta, sim, ela achava que era por causa do computador, disso e daquilo. Eu falei assim, ó, você vai dormir, fica não sei quantas horas no celular, vai dormir 1 ou 2 horas da manhã para acordar no outro Sim. dia 5 horas da manhã, 3 horas de Oh, sono. então, Você né? não repara o sono. Aí é aquela coisa, né? O sono Sim. precisa ser reparador para esse trabalhador estar bem no outro dia. Aí a gente vai fazendo os nexos. Então, assim, a atividade pode ter sido uma sim. co, tem um nexo de correlação, mas não é Uhum. o, 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 O o fator causador principal. principal. Sim, Até porque ela falou que isso começou, ela já começou a sentir alguma coisa no período da pandemia Uhum. e se intensificou agora. Então, assim, no Hum. período da pandemia, aí ela realmente usava muito o celular, foi o que ela registrou, sim, mas que não usava muito o computador, usava mais o celular. Sim, sim. Quando voltou e que foi para o computador, voltou para o computador, claro que intensificou, né? Porque ela agora estava também mais tempo sentada, sem o apoio do cotovelo, mas já existia uma sim, causalidade, Uhum. né? Então, assim, tem coisas que a gente vai, se chegar lá, vai dizer sempre que é o trabalho. E se a gente não tivesse a preocupação de sim, buscar outras informações, a gente, né? E um outro, esse aí já foi um paciente que eu atendi, que na época, isso aí foi, podia ter sido
podia ter sido considerado, né, a amputação dele Sim, causada pela questão Hum, do trabalho também, que sim. foi, ele trabalhava em um barco, um navio, e aí precisava usar umas botas, e ele tinha Uhum. diabetes, ele precisava usar umas hum, botas, o pé ficava dentro da água, e aí ele terminou desenvolvendo uma úlcera, sim. amputou, Nossa. né? E poderia ter sido evitado se ele não tivesse usando o sapato errado e botando o pé dentro de uma superfície, né? Sim, Com água que deixa a pele mais Sim. frágil. sim. Então, a causa ali dele, na verdade, foi relacionada ao trabalho, né? Uhum. E na época ele não conseguiu a aposentadoria ou nenhum benefício Nossa. por doença ocupacional, né? Nossa. Uhum. Por o trauma ocupacional. Terminou sendo causado pelo sapato errado, no ambiente Não. errado, que se somou à doença, né? Tem a causalidade da doença aí, mas que podia ter sido evitado, né? Uhum. Que O trabalho triste. do fisioterapeuta do trabalho é literalmente investigar cada minúcia, assim, das coisas. Exatamente. Que é o que a gente faz muito na disciplina, né, Mari? A gente vai lá Sim. de A gente é identificar o que tem no fofoqueiro. ambiente, Tem que que tem ser nesse ambiente fofoqueiro. aqui, que pode Uhum. ser fator de risco. E a gente vai ver depois se tem relação com causa. E se não tem Sim, relação com causa, a gente vai intervir para prevenir que lá na frente isso desenvolva. Então, assim, é Sim, o que eu sim. digo, nós somos os investigadores. A gente precisa, por isso que eu digo, a gente não só foca no trabalho, a gente precisa focar no indivíduo em todas as, né? Uhum. Desde quando ele começou a vida dele laboral, né? E muitas vezes aquele trabalho que ele está aqui não foi o causador do seu adoecimento, sim. foi um outro trabalho prévio. Já aconteceu disso também, né? Da Uhum. gente que culminou com, sei lá, uma lombalgia, né? Com a hérnia de disco, uma lombalgia importante, Sim. e que impactou nessa atividade que ele faz agora, mas o nexo de causalidade estava em uma outra atividade, que o mecanismo de lesão estava lá, Uhum. e que impactou nele agora aqui. Lore, Então, uma pergunta aqui que veio surgindo você traz muitas experiências de fato dentro de atuação dentro dessa profissão dentro dessa área de saúde do trabalhador, mas uma pergunta assim, trabalhar e ter todas essas vivências que você teve de alguma forma afetou a sua vida pessoal e a forma como você trabalha? eu acho que quando eu entrei, que eu fui me aprofundando mais, né, na, nessa especialidade, nesse campo da saúde Sim. que é voltada para o trabalho, a gente começa a refletir sobre os nossos fazeres também, né? Sim. Então, eu me policio muito, eu falo muito para vocês, inclusive, né, para os alunos, gente, não me conte que eu vou ficar com o celular respondendo mensagem. Não, isso Sim. aí é minha saúde mental. Não respondo. Final de semana, se for urgente, urgentíssimo, me ligue e olhe lá se eu vou atender. Uhum. Porque se não for morte, da segunda-feira dá para se resolver, né? Sim. Porque Sim. eu preciso conciliar meus 3 filhos, meu marido, meus 3 trabalhos, né? Eu trabalho em Uhum. 3 lugares. A família outra, que é pai, mãe, Sim. a gente precisa dar assistência, os irmãos, enfim. Se a gente não se der um limite, né? De dizer assim, olha, meu dia para fazer tal atividade dessa instituição é hoje. Então, é hoje Uhum. que eu vou Sim. sentar e meu turno é esse, né? Claro Sim. que vão existir demandas que a gente vai precisar fugir à regra. E trabalhar um Uhum. pouquinho até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, virar à noite, como eu já precisei virar. Mas que isso seja a exceção. A gente Sim. precisa se Sim. organizar para que a coisa não saia do salto, né? E Uhum. aí venha o adoecimento, né? E para que eu me sinta motivada também para estar, né? Nesses lugares.
Uhum. Então, assim, Sim, eu estar vivenciando, né, me aprofundando nesse conteúdo, vendo os outros como exemplo também, né, e usando aquilo como uma referência para o que eu não quero para mim, sim, comecei a também criar essas estratégias, assim, de, sabe, de me organizar, de dizer assim, olha, sexta-feira, deu 6 horas da tarde, eu ali, só se Uhum. realmente eu precisar, tiver alguma coisa assim, eu tenho que fazer porque eu não sim, consegui cumprir o prazo. Eu gosto de trabalhar com. É tanto que eu falei para você, falei assim, ó, eu Sim. preciso de tempo para me estruturar, me planejar, me organizar. Por quê? Porque eu não gosto de atropelar nada. Eu gosto Uhum. sempre de sim, com planejamento, com previsão, né? E isso sim, talvez me ajude a ter a minha saúde ocupacional. Uhum. sim, Claro que a gente vai ter sempre fatores externos que podem abalar. Eu tento também Sim. não levar problemas pessoais para o meu campo de trabalho, sim, né? Ali eu sou uma profissional. Às vezes a gente não consegue fazer isso porque somos humanos, mas dentro do possível, nem de lá para cá, nem daqui para sim, lá. Então, assim, são estratégias que eu venho tentando fazer para que, né, a gente consiga conduzir isso daí. Eu Sim, acho que eu sim. aprendi muito com as pessoas, né? Muito com o exemplo Aham. dos outros. Lori, você falou disso de não trazer pra casa. É porque eu lembrei de um dia que eu e a Amanda a gente tava conversando, trabalhando no podcast, né? Aí surgiu alguma coisa de discordância, não lembro agora o que foi. E aí a gente começou a ter uma discussão, mas não uma discussão de briga, né? Mas um colocar de ideias que faziam uma certa oposição do ponto de vista do que a gente queria fazer. E aí, enfim, a gente teve toda essa conversa mais aflorada, aquela coisa toda, finalizou o trabalho e depois a amiga não leva para o pessoal não. Eu já trabalhei com algumas pessoas que levavam muito essas questões do trabalho pro lado pessoal. sim. E ela, não, relaxa, trabalho é trabalho, amizade é outra coisa. Eu falei, ótimo, então perfeito aqui a nossa relação, mas qualquer coisa, se ficar algum tipo de problema não resolvido, a gente faz 5 minutinhos sem perder a amizade, entendeu? E tá tudo resolvido. Não sei se você sabe o que é isso, Lori. Não, Cinco, traduz aí. 5 minutinhos sem perder a amizade é algo que os meninos fazem bastante, que é 5 minutos de trocação de soco, entendeu? Pra tirar toda a raiva do Ah, corpo meu Deus do e céu. depois segue como se nada Uma com tivesse a outra? acontecido. É, Uma com a outra? Tem que ser soco virtual, hein? Soco virtual, por favor. Até o presente momento nunca aconteceu, mas, assim, levando em consideração que trabalho, vida pessoal. Isso é uma coisa que eu admiro muito. A gente estava falando da questão da diferença do gênero, né? A mulher tende a ser mais emotiva em alguns Uhum. aspectos e os homens são mais racionais em outros. E aí, nessa racionalidade, inclusive, eu conheço casos de que discordância de trabalho ou discordância de vida pessoal, eles se resolviam assim, trocavam ali uns tapas. Gente, a gente não tá é. recomendando isso, pelo amor de Deus. Não, Mantenha um ambiente de Não. trabalho saudável, sem boas socos. relações. A gente sabe que isso é uma coisa que a gente acabou que não comentou de uma forma tão assídua, mas já nos direcionando aqui para o final dessa conversa, se fosse por mim, a gente ficava aqui falando só de trabalhador o resto da noite. Mas todo mundo tem suas É, obrigações, já deu uma inclusive a hora e professora meia de Lorena. gravação. Ai, meu Deus, socorro. Vocês Mas falando aí, eu lembrei de uma coisa que também é importantíssima e que hoje Sim. está muito sim, presente na questão da saúde do trabalhador. A gente está falando aqui, como fisioterapeuta, a gente pensa muito no físico, sim. Uhum. né? Sim, era isso que eu Mas, ia comentar. As as relações. relações, os assédios, né? Sim, Inclusive sim. Sim, o governo, com projetos, tem programas, a gente falando um pouco da nossa realidade, Uhum. de tentar minimizar isso, né? De tentar, a sim, gente tem ouvidorias hoje para fazer ouvir esse trabalhador, ouvidorias para que eles possam se expressar, né? Que Uhum. eles sim, possam, porque muitos dos adoecimentos vêm pelas essas questões das hierarquias, essas relações de Sim, trabalho, sim. sim, né? Dessas incompatibilidades que as pessoas vão tendo e que não conseguem
diluir isso daí de uma forma tranquila no decorrer Sim. E aí eu acho que perpassa também a falta do preparo desses líderes e desses gestores, porque você entende o assédio sempre a partir de uma posição hierárquica acima da sua, né? Então, às vezes você tem conflitos dentro do seu trabalho com o seu colega, com o seu par, mas o seu par ele não pode te ameaçar de te demitir, né? Já uma pessoa em uma posição hierárquica acima da sua, você tem essas questões. E assim, o assédio não só, né? Mas às vezes você trabalha em um lugar que você não tem uma boa convivência com as pessoas. Às vezes não é nem que você brigue, é que simplesmente a convivência não casa, é um ambiente que a gente chama, né, de mais pesado, do ponto de vista energético, e aí você volta. Não que você trabalhou assim além do seu limite, mas aquele ambiente já te deixa mais cansado, já te deixa mais pesado. Então, assim, por isso que a gente sempre fala, né? A qualidade de vida no trabalho perpassa não só a questão física, mas também as questões relacionais. E aqui uma coisa que você falou sobre estar motivado para o trabalho, né? E já caminhando para o final da nossa conversa, de 1 hora que nunca é 1 hora, porque a gente fala demais. Gente! Mas vai ter que fazer vários cortes aí. Eu 2 queria episódios. saber de ti. Parte 1 e parte 2. Eu queria saber de ti, Lori, o seguinte: enquanto fisioterapeutas, somos também profissionais, né? Esse é o nosso trabalho. E aí, falando sobre motivação, muitas vezes no exercício deste trabalho, né? Ou na formação para exercer essa função, a gente se sente desmotivado. E aí eu queria ouvir de você qual conselho você teria para essa pessoa que dentro dessa profissão, né, dentro desse trabalho, se sente desmotivado. Se você teria um conselho para dar. Você fala onde? Dentro da saúde do... Né? Dentro do fisioterapeuta. Eu acho que assim, sempre você fazer o seu melhor, dar o seu melhor, né? Eu acho que é por aí. Assim, nunca esperar que o outro reconheça, porque se a gente muitas vezes fica esperando por esse reconhecimento, a gente não vai para canto nenhum, né? Sim. São 23 anos de formada, né? E assim, eu tenho algumas coisas que aconteceram assim no meu início que me deixaram assim, poxa, isso é triste, mas enfim, né? Eu fiz a minha parte. E às vezes você vê bilhetinhos lá no mural da UTI, do paciente que saiu da família, agradecendo a todo mundo, mas não estava lá o fisioterapeuta, sabe? E assim, poxa, a gente faz parte da equipe. Aí eu me consolava, viu? Eu disse, não, mas é porque para eles todo mundo é doutor. Usou máscara, botou gorro e vestiu a roupa privativa, todo mundo é doutor. Então assim, não, me considerava como a doutora. Estou lá no agradecimento ao doutor. Mas são essas questões, né? Às vezes é o médico que fez o milagre, né? Sim. É o médico que melhorou a minha função. Não foi o fisioterapeuta, foi o médico que mandou ir para o fisioterapeuta. Então, assim, se a gente ficar esperando por isso, muitas vezes a gente vai realmente, sabe? Se decepcionar e pensar em desistir. Eu acho que é você fazer o seu melhor, fazer pelo outro o que você melhor puder, né? Pensando assim, que sempre no outro, fazer pelo outro aquilo que você gostaria que você que fizessem por você. Eu acho que a ideia é essa, sempre se colocar no lugar do outro. E saber que assim, lá em cima, alguém tá vendo o que você tá fazendo, né? Sim. E que ele lá, que é importante que reconheça, né? E você reconhecer o seu melhor. Eu acho que isso é importante. Tive vários colegas bons que desistiram da profissão, foram se enveredando por outras. Eu acho que muito por isso, sabe? Pela falta desse reconhecimento do outro. Mas eu penso assim, eu não seria feliz e eu não me vejo em uma outra profissão que não fosse a que eu faço hoje, fazendo o que eu faço hoje, né? Quem sabe no futuro a gente abriu caminhos para outros conseguirem isso. E eu acho que a pandemia também trouxe um pouco desse reconhecimento, né? Sim. Quantas vezes a gente ouviu aí falando o nome da fisioterapia, que foi realmente um profissional que estava lá estudando, manipulando os ventiladores, né? E pôde ajudar e salvar muitas vidas. Então, assim, isso
eu levo esse reconhecimento, mesmo eu não estando lá no hospital, como se fosse meu também, apesar de que sim, trabalhei anos, né? Então, assim, não, de alguma forma sim, fomos reconhecidos. Mas é isso, eu acho que é tentar você fazer o seu melhor sempre, Uhum. independente do que o outro vai dizer desse reconhecimento, né? L- E você que tem que reconhecer, que você tem que estar sempre dando o seu melhor. Isso dentro Sim. da assistência e isso na formação de novos profissionais, né? Que às Uhum. vezes você tenta dar o seu melhor, né? Mostrar assim os melhores caminhos, mas nem sempre você não é muito bem entendido, né? Você talvez sim, não seja muito bem visto, mas ali você está tentando dizer assim, olha, para mim isso é o que é o correto, né? Isso é que eu sim, gostaria de que se lá no futuro você fosse me atender, é essa postura que eu queria que você tivesse. Se lá na frente eu tivesse que contratar um profissional ou sim, indicar um profissional, é nessa ideia, né? Nesse profissionalismo que eu gostaria que vocês estivessem. Não porque eu quero que ninguém seja igual a mim, mas eu acho que assim, eu tento ser mais correta, sabe? Dentro sim, do meu propósito profissional. Uhum. E eu acho que é isso que eu espero do outro também, né? Sim. Lori, puxando um pouquinho desse conselho, né, que você trouxe, de fato, o principal é nós nos reconhecermos e Uhum. tudo pelo que a gente passou para chegar até onde a gente chegou e se reconhecer e se parabenizar. Mas também nós, enquanto fisioterapeutas, também fazer esse papel de elogiar o coleguinha que está do lado quando ele está fazendo algo muito legal. Até mesmo como um feedback positivo para ele saber que não, poxa, isso aqui realmente foi algo muito positivo, vou investir nisso. E não só numa questão de. Não é elogiar por elogiar para amaciar ego, mas elogiar como um direcionamento como um feedback positivo, que eu acho que às vezes a gente fica se sim, contendo muito, admirando aqui de sim, cantinho aquele profissional, aquele professor, Uhum. aquele colega e não verbaliza tanto. E eu acho que isso a gente tem que aproveitar todos os espaços que a gente tem para poder falar sobre. E Porque isso é motivação, né? sim, Se o sim. outro sim, ouve um feedback legal do próprio par, né? Uhum, Eu acho que isso muitas vezes não tem preço, com né? certeza. E eu ouço isso sempre dos meus pacientes. Então, assim, por isso que eu digo, gente, eu amo o que eu faço. Eu sei que hoje a gente está com estágio de saúde do trabalhar lá na Sim, UMEB sim. com os sim, motoristas. E eu fiquei tão feliz quando a gente voltou agora esse semestre, que eu digo assim, gente, quantas vidas a gente conseguiu mudar por besteira, coisa Uhum, assim, né? sim. Gente que não bebia água e agora tá bebendo água, que é uma coisa que pensa que é besteira, mas que é saúde. Faz uma diferença sim, bastante. Gente que não fazia exercício físico, que começou a fazer exercício físico, gente que não estava preocupado com a alimentação e começou a se preocupar com a alimentação e perder peso, Uhum, gente que, sim, enfim, que buscou atendimento médico, que não estava buscando atendimento médico, não tinha tempo que não passava por um check-up, e aí buscou e descobriu que estava diabético e trocou medicamento. uhum, Então, assim, educação em saúde, a gente consegue sim. mudar. Às vezes eu não estou lá fazendo o exercício, mas eu estou ensinando a fazer, eu estou Uhum, explicando por que que ele deve fazer, né? sim, E a gente ficou assim, eu falei, poxa, sabe? uhum. Isso é que gratifica, né? Ver a Sim, melhora do sim. outro, ver É, que o que você ver está fazendo está trazendo com certeza. algum benefícios, benefício, né? Uhum. sim, É Bom, por aí. Lauren, infelizmente a gente vai É. precisar encerrar, né? A gente passou aqui um pouquinho só do nosso tempo de gravação, mas tudo bem. E aí, queria primeiramente te agradecer horrores pela sua participação aqui, pelo apoio ao projeto Em Comparecer. Nos motiva, inclusive, esses aceites, a forma como você vem e fala sobre a sua vida de maneira tranquila, de maneira a compartilhar realmente um pedacinho da sua história pra gente. E ficamos extremamente gratas por se doar para o nosso projeto.
Para mim, você é uma ótima fisioterapeuta. Tive ali algumas experiências com a sua docência, né? Na respiratória, a senhora deu aulas maravilhosas que eu tinha um medo, mas você explicava de uma maneira tão simples, tão bacana, que, enfim, a matéria acabou se tornando muito tranquila. Oh, você não sabe o quanto que A senhora arrasou naquela disciplina, não importa em o que falam, você é perfeita. eu falei, gente, eu tô aqui para dar um suporte, porque eu já não sou mais da respiratória há alguns anos. Mas explicou Então é muito muito mais pela bem. vivência, né? Explicou É muito algo bem. Sim. Cheguei em UTM muito mais tranquila, justamente por ter pegado no semestre anterior a respiratória contigo. E fico realmente muito grata pela sua participação aqui. Queria passar primeiro a palavra para a Amanda, né, para fazer os agradecimentos, e depois para ti, para a gente fazer o encerramento de hoje. Lori, adorei lhe conhecer. Saúde do trabalhador é uma área assim, a menina dos meus olhos. legal. Não tenho tanta facilidade como eu tenho em outras áreas, mas enxergar essa integralidade, né, e essa relação saúde-trabalho de uma forma tão profunda, e eu acho que eu vivi isso muito no bacharelado. Eu acabei que o propósito do bacharelado em saúde é realmente se enxergar a saúde de uma forma mais ampla. Então, saúde do trabalhador me toca muito porque eu vejo como o trabalho ele é central na vida do ser humano como um Uhum. todo, sempre foi. Então, como o Mari falou anteriormente, a gente foi se moldando com base nos nossos trabalhos, e o trabalho também foi se moldando a Sim. partir das nossas vivências e experiências. Então, assim, para mim, todos os convidados são extremamente especiais, mas você vir aqui falar de uma área que eu tenho tanto apreço me aqueceu o coração. Eu fiquei muito feliz por ter sido você e por você ter trazido com essa tranquilidade, com essa leveza, mesmo em momentos que de fato são um pouco mais duros, né? Porque a gente entende que o trabalho no Brasil é realmente mais problemático, mas assim, muito feliz por você ter vindo, te agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade e o seu afeto a essa área que para mim é tão cara. Uhum. Você falando aí, eu lembrei que a gente tem o ENAD, né? Sim, Mas sim. você não fez ENAD. Não, Se a não. gente for pegar, você não fez agora, né? Que não era ainda a Uhum. sua turma, né? Eu fiz Ela essa fez, prova. eu não. Então, se você for ver, as questões voltadas para a saúde do trabalhador estão misturadas com respiratória, porque aquele Isso. cara lá que, ó, aspirou, né? é, Pegou uma tuberculose no Sim, trabalho, ou porque fez Sim. aspiração esqueci agora o nome da substância, e aí desenvolveu algum, entendeu? Então, sim, assim, sim. ou Sim. é misturada com ortopedia, então, assim, a fisioterapia do trabalho, você fala assim, apesar de, ela realmente é profunda, porque ela está em todas as outras áreas, né? Sim. Tirando a saúde da criança, que a gente Sim. não consegue fazer ainda muito vínculo, né? Uhum. A saúde da mulher é porque a mulher é trabalhadora também, né? A Sim. gestante pode ser uma trabalhadora também, né? E isso pode ter um impacto na gestação dela, o tipo de trabalho que ela leva, o tipo de trabalho Sim. que ela faz. Assim, como você falou, o trabalho está em tudo, né? Sim. É a dona de casa que faz o Uhum. trabalho doméstico. Ela não tem lá Sim. a carteira dela assinada, é um trabalho informal, mas ela é uma trabalhadora do lar. Uhum. Sim. Então, assim, e os trabalhos informais que a gente tem muitos aí? Então, o trabalho tem tudo, não tem como a gente Sim. separar esse indivíduo disso aí, né? Então, inclusive no início ela era da saúde coletiva exatamente por conta disso, né? Porque Sim. tá aí nesse contexto. Uhum. Então, eu que tenho que agradecer pela oportunidade, né, de estar falando de uma área que eu não tive a oportunidade de ter na graduação, não existia ainda na época que eu Sim. graduei, Sim. então é uma coisa que para mim foi sendo construída no decorrer, Uhum. né, da minha vida profissional, e inclusive eu sou especialista em fisioterapia do trabalho pelo Uhum. conselho, né, porque eu fui me veredando por essa área, fazendo Sim. atividades nessa área, e aí eu achava que era importante eu ter essa especialidade para me Uhum. dar todo esse Sim. respaldo, né? E é uma área que, como eu falei, ela está tanto na minha assistência ao paciente, que não é aquilo que eu estou fazendo,
né? Sim, No pensamento de fazer os relatórios, que eles têm direito, né? Para sim, a questão de chegar junto da assistente social e dizer assim, olha, isso aqui tem relação com o trabalho, vamos ver se a gente não consegue aí algum benefício, alguma coisa. sim, Então, dá essa visão para a gente também nesse sentido, como também na assistência direta ao trabalhador, né? Sim, com Então, certeza. é uma área que a gente consegue estar permeando por todas as nossas assistências, independente do que a sim. gente vai fazer. E, E agradecer mais uma uhum, vez, parabenizar, né, pela iniciativa. Eu acho que é uma injeção de ânimo para muita gente, até para a gente também. Poxa, eu sim, parar sim, agora e falar Sim, sobre mim, refletir sobre a minha história, um pouquinho da minha história, né? E aqui teria outras 1000 histórias para sim, contar, né? com certeza. Por que eu tenho título de especialista Sim, também, de sim, fisioterapeuta de terapia intensiva adulto, né? E aí tem formação em Pilates, tem formação em exercício resistido lá fora na USP. Essa variedade, porque assim, eu uhum, não consigo ver o indivíduo numa especialidade tão sim, fechadinha. sim. sim. Eu permeei por tantas coisas e eu acho que isso também me ajuda hoje a ter essa visão, Já né? vamos deixar na agenda aí expresso o segundo episódio com a senhorita para saber todas essas outras facetas, não é mesmo? Muita história para contar. Então, agradecer e dizer assim, sigam nesse propósito que vocês, né, estão construindo com muito sucesso. Quem sabe lá na frente, já depois de formadas, vocês não estejam aí, né, fazendo, continuando com isso, que eu acho Sim, que Sim, é uma coisa que vocês não deveriam parar. E incentivando muitos colegas aí que estão aí um pouco, né, na instabilidade da corda bamba da o vai ou não profissão, vai. ou vai ou sim, não vai, de pegar uma linha reta e Uhum, seguir, né? E que assim, não é fácil, viu, gente? Qualquer profissão que a gente escolha, no mundo que a gente está vivendo hoje, que é o mundo que daqui a pouco a máquina vai substituir muita sim, coisa, ainda temos esse grande problema, né? sim, Que a sim. tecnologia, a gente não sabe quais as profissões que serão as profissões do futuro, muitas profissões estão fadadas sim. aí a desaparecer, né, com a inteligência artificial. É uma concorrência Uhum. muito grande, É, né, que a gente está tendo aí. uma grande temática, inclusive, para um terceiro episódio com a senhorita para falar só desse assunto, Então, porque é assim, grande. a gente tem esse grande risco aí de ser Sim. trocados pelas máquinas. Então, Sim, dentro do mundo do trabalho, Aham. Então vamos aí se empoderar da nossa profissão, justamente para a gente exatamente. não ser descartáveis ou trocados por máquinas. Infelizmente a gente vai ter que finalizar por aqui mesmo, que estamos aqui em quase 2 horas de gravação e é sobre. Mas, gente, muito obrigada por nos escutarem, por nos assistirem. Próxima semana acho que tem mais coisas vindo por aí, então fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais. Nos acompanhem para ver novamente Lorena, porque ela vai voltar, que ela tem muita coisa para falar ainda. E Eita, é vocês isso, vão ficar gente. cansados. Um revolução beijão. do trabalho é um tema assim imenso Sim. que é uma coisa que eu adoraria conversar, mas infelizmente, de fato, por hoje é só. Um beijo. Um Sim. Tchau, beijo. tchau. Beijão. Tchauzinho.